Fala pessoal, passando aqui para falar aí, dar os parabéns ao Fluminense, né? 118 anos de glórias, né? De tradição. Há 118 anos atrás, o Oscar Cox fundou esse clube que pra gente é um amor, né? Na nossa vida. Eu, por exemplo, fiz grandes amigos, me casei, conheci minha esposa nas Laranjeiras, conheci muita gente e minha vida é pautada através desse grande amor que é o Fluminense, né? Esse aqui é o primeiro símbolo do Fluminense. Adoro essa blusa, né? Foi um dos primeiros escudos que o Fluminense fez, para depois vir o escudo tricolor. E queria parabenizar aí o Fluminense pelos 118 anos, clube centenário, que pra gente ainda é um garoto. Eu espero que muitas gerações venham também se apaixonar aí pelo Fluminense. Queria também falar de algumas coisas, algumas notícias que estão vindo aí à tona, né? Nesse momento, Gilberto para ir para o Benfica, né? Jorge Jesus parece que quer levar o Gilberto. Saiu num jornal lá de Portugal que o Benfica, que o Gilberto está na lista do Jorge Jesus para ir para o Benfica. Queria saber de vocês se é bom a saída. Parece que o Benfica está falando diretamente com Fiorentina. E aí eu não sei quais são os termos do contrato do Fluminense. Parece que Gilberto não treinou ontem, muita gente falando já que ele já está acertando a sua ida para o clube português. E aí o burburinho rolando lá dentro. Algumas pessoas falaram que ele estava cuidando de uma lesão e outras pessoas já falando que ele já estava se movimentando para ir para o Benfica. Essa é a primeira informação aí que eu tenho de cocheira. Parece que também subiram com um jogador da base do Fluminense para já integrar ao time profissional, né? O nome desse jogador chama-se Daniel Lima. Parece que ele veio o scout trouxe lá do Olaria. Ele estava no sub-23 e subiu, né, para o time dos profissionais. Em contrapartida, o Calegari, que muita gente estava esperando que fosse aproveitado, desceu. Parece que não estava vindo bem nos treinos, né, não estava rendendo muito, voltou para o sub-23. Houve uma troca aí. Vamos ver se isso se confirma, né? Pode ser que tenha sido só uma troca momentânea, mas aconteceu isso no treino de ontem, passando aí para vocês de prima essa informação, né? Outra informação que eu queria passar para vocês é sobre os amistosos que vão ter contra o Botafogo no sábado, né? Parece que vão haver alguns amistosos. O primeiro amistoso nesse sábado vai entrar o time sub-23 e o profissional, né? Sub-23 às 3 horas da tarde, se eu não me engano, né? Todos os jogadores que não foram aproveitados, né, nessa final aí contra o Flamengo vão jogar, né? Todos eles do sub-23 vão jogar. E mais aqueles que também estavam no profissional que não jogaram, vão jogar, e depois os times titulares, né, e vão fazer o jogo principal contra o Botafogo e Fluminense. Aí a gente vai poder ver aí, fazer uma análise desses dois jogos aí, tanto do sub-23 quanto do time profissional, para a gente ver se a gente tem algumas peças do sub-23 que a gente possa aproveitar no time principal. Aí vai ter Matheus Alessandro, vai ter lá o Pablo Diego, todos esses jogadores que a gente já conhece, né? Vão estar lá
apresentando lá no Sub-23, né? Vão estar jogando também, né? Os que não jogaram vão estar inclusos no Sub-23 para fazer esse jogo treino contra o Botafogo, e vai ser bom para a gente fazer uma análise. E aí a gente vai estar fazendo um outro vídeo aqui para passar para vocês como é que foi o jogo. Um outro assunto que eu queria falar aqui com vocês é sobre a entrevista que o nosso diretor Paulo Agione deu lá no canal do Nicola. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, a entrevista foi uma entrevista longa, né? E uma das perguntas, eu confesso a vocês que eu não vi a entrevista toda, e uma das perguntas que fizeram pro Agione, que o Nicola fez, foi sobre porque o Marcos Braz falou para ele que ele está entre os 5 melhores treinadores do Brasil, né? E aí o Agione falou que realmente o Odair é um treinador completo, que administra bem o grupo, que faz com que o grupo administre os jogadores ali, né, como treinador, como incentivador, consegue passar para os jogadores que ele é muito completo, passa bem as informações, que é um estudioso do futebol e que o Fluminense está muito bem servido de treinador. Então, assim, pro Agione a gente realmente está muito bem de técnico. O Agione é uma pessoa que muita gente gosta muito dele, é uma boa pessoa e tal, e muita gente acha que o Agione, que começou em 1981 na carreira de futebol, já deveria, inclusive, já ter parado de ser, já estar no futebol por ser uma pessoa já ultrapassada, antiquada e tal, já ter muita experiência, mas que os métodos dele são ultrapassados. E aí fica com você, torcedor, se isso realmente vale a pena ou não manter o Agione como o diretor técnico de futebol do Fluminense. O Mário manteve ele da gestão passada, da gestão Abad, e aí é uma decisão exclusiva do presidente do Fluminense, que praticamente absorve a presidência do clube, a vice-presidência de futebol, e aí tem o Agione como o homem forte do futebol. E aí, você acha o quê? Que o Agione é a pessoa certa para estar avalizando o trabalho do Odair, como ele está fazendo? E agora a outra pergunta que foi feita para ele. E a segunda pergunta foi feita da seguinte maneira: qual é a sua expectativa do Fluminense para o Campeonato Brasileiro? E aí ele diz que tem muito boas expectativas porque em função dos 3 jogos que foram feitos contra o Flamengo, né? E aí menciona o seguinte: desmistificar o mito, ou seja, que o Fluminense bateu de frente contra o Flamengo, né? E a gente sabe que contra o Flamengo, o Fluminense usou uma tática que talvez não vá conseguir usar a mesma tática contra outros clubes, ou seja, vão ser jogos diferentes, aonde o Fluminense vai precisar propor o jogo. E aí, contra o Flamengo, o Fluminense jogou fechado, esperando o erro do Flamengo. Então, assim, ele analisou o jogo do Flamengo como parâmetro de todo o Campeonato Brasileiro. Você concorda com isso? Você concorda que o jogo do Flamengo... E aí ele diz que nós fizemos 2 grandes jogos, e é verdade, mas que no terceiro jogo faltou perna, porque nós não tivemos descanso. E aí, torcedor, você não acha que é uma contradição? Porque no Brasileiro nós vamos esbarrar no mesmo problema, porque vão faltar, não vai ter tempo para treinar, porque vão ser jogos um em cima do outro e nós não temos elenco para isso. O nosso elenco não é homogêneo, o nosso elenco é um elenco que nós não temos peças de reposição para, por exemplo, na lateral esquerda, na lateral direita, nós não temos, no meio de campo, quando sai um, às vezes não temos peças de reposição, e ele está justificando o terceiro jogo por cairmos de produção, justamente
pelo time ter cansado. E quando a gente cansar no brasileiro, que vai ser exatamente a mesma coisa. E aí ele diz que pelo que ele escutou falar do time, o time vai render e vai. Então ele apostou e bancou um campeonato, apostou isso, e eu botei o vídeo dele, inclusive, no Twitter, que ele bancou, quer dizer, por uma coisa que ele viu em 3 jogos, pelo que ele achou. Então, pessoal, isso é uma coisa que eu queria que vocês analisassem. Eu só estou jogando aqui para vocês, para que vocês analisassem junto comigo. É isso mesmo? São os 3 jogos? E aí diz também, ele fala que o Odair foi muito criticado, porque o Fluminense, a torcida do Fluminense critica muito com fígado, com a emoção. Vocês acham que a gente critica muito com fígado? Vocês acham que a gente não está sendo muito exigente por criticar um time que vem saindo, lutando só contra o rebaixamento de 2013 para cá? Vocês acham que a gente exagera demais nas críticas? Você acha que a gente tem que ficar elogiando e passando pano? Porque a gente está falando isso antes do campeonato acontecer. Aqui ninguém é profeta do apocalipse. A gente apenas está dizendo o seguinte: com esse elenco, com essa maneira de ver, com esse treinador, da maneira que ele coloca o time, pode ser que a gente tenha problemas como nos anos anteriores. Aqui ninguém está querendo profetizar catástrofe. A gente apenas está dizendo, olha, o ano tal foi assim, o ano tal foi assim. É uma sequência de trabalhos mal feitos. É uma sequência de maus elencos. É uma sequência de coisas mal planejadas. Será que esse ano é o ano que a gente vai realmente sair dessa situação? E aí existem pessoas que falam que a gente critica sem razão. Critica, ele mesmo falou, e alguns outros sites que acham que a gente está aqui querendo falar, porque na hora que se desandar a maionese, né? Se desandar a maionese, a quem as pessoas vão querer recorrer? A quem passa a mão em cima? Ou aqueles que já estão querendo que se corrija? A gente, quando critica, é que se corrijam os rumos antes de dar problema. Porque corrigir depois da ponte desabada não tem jeito. Não tem jeito. Então é por isso que a gente fala, é por isso que a gente cobra, é por isso que a gente fala as coisas. Não é porque a gente quer ser crítico. Gostaria muito de estar aqui elogiando tudo. Fala, porra, a Joane tem razão. E o Angione foi muito bem quando estava com o Diniz, porque o Diniz é que escolheu alguns jogadores que deram certo. Diniz, ele pode ter tido os erros dele, do qual acabou o demitindo, e aí eu já falei aqui várias vezes, teria que ser feito um outro vídeo, mas o Diniz, ele escolheu vários jogadores que deram certo. O Matheus Ferraz, o próprio Luciano, que fez um bom campeonato, o Everaldo, vários jogadores. O Alan, que é um bom jogador de meio de campo, foi seleção, o cara trouxe do Liverpool. O Caio Henrique, que ele botou o Caio Henrique na lateral esquerda e deu certo. Talvez o Ganso, ele tenha errado, mas ele tentou. Mas assim, foi todos os jogadores, não foi a Joane. A Joane só concordou, mas tenho certeza que foi indicação de Fernando Diniz. Então assim, é importante a gente se pautar isso para que a gente não jogue crédito em gente que talvez estava lá, mas não foi o mentor das coisas que foram feitas de certo lá atrás. Então vamos aguardar, vamos torcer para que dê certo. A torcida é realmente para que dê certo, para que aconteça. Mas enfim, voltando, né? Hoje é um dia de comemoração, mas é um dia que a gente tem que falar das coisas que estão acontecendo, das notícias, né? Eu estava... quando a gente
sofre uma derrota, a gente fica chateado, né? Independente de saber que o Flamengo era superior, né, nesse campeonato, mas a gente fica chateado. Né? A gente estava fazendo um retrospecto aí dos últimos anos, a gente ganhou 3 carioca contra 12. É muito pouco, né? É muito pouco, de 95 para cá. Então, vamos em frente, tá? E a gente vai fazendo mais vídeos aí, informando vocês aí da saída, de entrada, de chegada, de como é que tá lá o elenco. Abraço, tamo junto. Siga o canal, compartilha, indica e tamo junto. Um abraço.